Boa noite, amigos. Recebemos com muito prazer um dos grandes nomes da magistratura pernambucana, o desembargador André Guimarães, que, entre as virtudes, é filho de um amigo meu. Doutor André, como foi a carreira do senhor na magistratura? Começou aonde? João, minha carreira na magistratura iniciou-se em 1987. Na época, os juízes ainda eram nomeados pelo governador. Então, a minha turma foi a última que foi nomeada pelo governador, que na época era o saudoso governador Miguel Arraes. Minha primeira comarca foi a comarca de Sanharó, no agreste pernambucano, logo após Belo Jardim, a 200 quilômetros da capital. Nela permaneci por 3 anos, de 87 até 90, quando fui promovido para a segunda entrância e passei a atuar na comarca de Jaboatão dos Guararapes. Depois, também atuei nos juizados especiais de Olinda, que foi o segundo juizado especial instalado aqui no estado. Me titularizei numa vara civil de Olinda, mas logo após minha titularização, na segunda entrância, fui promovido para a capital no final de 92. Na capital permaneci como juiz de primeiro grau até 2013, quando fui alçado ao Tribunal de Justiça na gestão do desembargador Jovaldo Nunes. Portanto, já me encontro no exercício do segundo grau há quase 10 anos. Eu vou completar 9 anos de Tribunal de Justiça. Agora, o senhor agora é presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. O que é que o Tribunal Regional Eleitoral faz? O Tribunal Regional Eleitoral, vamos dizer, a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral é um órgão integrante do Poder Judiciário que tem como finalidade administrar as eleições. Portanto, a Justiça Eleitoral ela tem uma função constitucional, na medida em que sua missão precípua é consolidar a democracia, no sentido de fazer o cadastramento dos eleitores, ser responsável pelo cadastramento dos eleitores, a preparação das eleições, a captação dos votos, a divulgação do resultado das eleições, consolidando assim o nosso regime, sistema democrático. Então, a função da Justiça Eleitoral, João, é de extrema importância para a nossa democracia, porque ela visa, ou tem como objetivo, entregar para o povo brasileiro a verdade eleitoral das eleições, elegendo, consequentemente, ou proclamando o resultado da vontade popular. No caso, e, consequentemente, elegendo aqueles candidatos que obtiveram maior votação, de regra, porque na eleição proporcional nem sempre o mais votado é o eleito. Mas
o importante é que a Justiça Eleitoral tem essa função constitucional de proporcionar ao povo brasileiro o resultado fidedigno da vontade popular, proclamando o resultado das eleições e dos representantes do povo que foram eleitos nas eleições respectivas. Doutor André, é uma preocupação muito grande do Tribunal Superior Eleitoral com as fake news. Preocupa o senhor, fake news? João, a fake news, né, a desinformação, como nós temos utilizado esse termo na Justiça Eleitoral, o TSE tem utilizado essa notícias inautênticas, a preocupação não só da Justiça Eleitoral, é uma preocupação da população como um todo, e principalmente das instituições sérias. É uma preocupação, inclusive, da imprensa. Daí porque o Tribunal Superior Eleitoral, a partir das últimas eleições de 2020, constituiu, né, uma comissão de enfrentamento à desinformação, com esse foco de combater as fake news, as notícias inautênticas, as notícias desvirtuadas. Por que isso? Porque as notícias inautênticas agridem a democracia. Quer dizer, o povo, a imprensa, os partidos políticos, o Ministério Público, a Justiça, e todos querem que as eleições transcorram num ambiente de verdade, em que se discuta ideias, propostas, e não a utilização de notícias falsas que possam repercutir na vontade livre do eleitor. Por isso que o TSE tem intensificado cada vez mais essa ideia, né, ou esse objetivo, de tal modo que essa comissão de enfrentamento da desinformação hoje já conta, João, com diversos parceiros, diversos órgãos da imprensa, as redes sociais, os órgãos de checagem, instituições, né, várias instituições civis, ONGs, a imprensa. Então, é uma gama, acredito que hoje já devem ter uma parceria de aproximadamente 100, né, instituições e órgãos e ONGs que têm interesse em que o processo eleitoral transcorra num ambiente de verdade, né, e que o povo possa exercer o seu direito de voto de forma livre, sem ser influenciado por notícias falsas, né, que nada, né, nenhum benefício traz à democracia do país. Ô, doutor André, o senhor tem ciência de que aqui no Brasil me parece que não tanto, mas aqui em Pernambuco, se for expressiva a entrada de jovens com mais de 16 anos entre os eleitores? João, essa é uma preocupação. Houve muita campanha sobre isso, né? Inclusive de gente famosa, né? Nós temos, inclusive, o TRE de Pernambuco
desde 2006, salvo engano de memória, nós temos um programa através da Escola Judiciária Eleitoral que se chama Eleitor Jovem do Futuro. E, desde que assumi, nós temos essa preocupação de ir em busca dos jovens em ordem a estimulá-los a voltar ou participar do processo democrático e especificamente das eleições. Por quê? Porque o jovem de 16 e 17 anos, né, é o que nós chamamos, é um eleitor facultativo. Não há obrigatoriedade de tirar o título nessa idade, nem de votar. Mas nós temos obrigação. Quer dizer, a nossa Constituição, os constituintes da Constituição de 88, chamada Constituição Cidadã, entendeu por bem incluir os jovens de 16 e 17 anos como eleitores facultativos. Por quê? Porque isso foi uma luta dos próprios jovens na época da elaboração da Constituição. Então, se os jovens lutaram por esse direito, então eles precisam exercê-lo. Eles precisam ter a noção da importância de participar do processo democrático, elegendo os seus representantes. Por quê? Os jovens precisam saber que todo o poder emana do povo, que o exerce através de seus representantes eleitos. Então, o jovem precisa saber disso, precisa ter consciência disso e precisa exercer efetivamente esse direito. O TSE está preocupado com essa questão, tem desenvolvido campanhas nesse sentido. Nós do TRE temos desenvolvido campanhas nesse sentido. Visitamos, João, recentemente estive no Agreste, em São Caetano, num programa da Escola Judiciária Eleitoral, Eleitor do Futuro, em escolas de referência, onde fazemos apresentações. Tenho feito questão de participar desses eventos. Nesse mesmo dia, em São Caetano, e vieram municípios também ao redor, foram tirados vários títulos de jovem. Semana passada, estive em Serra Talhada, também fizemos, né, um bate-papo, eu gosto de chamar bate-papo com jovens na escola de forma muito franca. Eu dou o meu recado, a desembargadora Mariana Vargas, que é a diretora da Escola Judiciária, também dá um recado. É feito palestra com outros servidores, de tal modo que os jovens, o resultado tem sido muito assim, produtivo e temos obtido, né, muitas adesões e os jovens têm tirado os seus títulos. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor André Guimarães, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Doutor André Guimarães, antes da pandemia, o Tribunal Eleitoral fez uma campanha forte da biometria
A biometria vai ser usada nessa eleição agora? A biometria está suspensa, João, em razão da pandemia. E ainda não retornamos ao sistema de biometria. De tal modo que a biometria não será, né, utilizada nessas eleições. Não vamos exigir a biometria para essas eleições. Inclusive, né, quem está tirando o título ou regularizando o seu título no momento, né, não há necessidade, né, do uso da biometria. De tal modo que eu acho que em breve o sistema da biometria, que é muito importante, vai retornar. Tem até 4 de maio as pessoas têm para regularizar, para poder votar em outubro, né, doutor André? Isso. É muito importante essa data, João, de 4 de maio. Ainda temos tempo. Eu peço aos eleitores que não estejam regularizados com a Justiça e aos jovens que aproveitem, né, tomem a iniciativa, desde já, de regularizar sua situação eleitoral ou tirar o seu título até o dia 4 de maio. Não deixem para a última hora. E tudo, João, pode ser feito através da internet, né, através da via remota. De tal modo que é muito importante que se antecipem, né, os eleitores se antecipem para regularizar a sua situação eleitoral até o dia 4 de maio. Ô, doutor André, a gente não tem ideia, mas é uma operação gigantesca organizar a eleição em centenas de municípios, né? E é a tarefa do Tribunal Regional Eleitoral. É verdade, João. Esse trabalho, evidentemente, a Justiça Eleitoral, e especificamente o TRE de Pernambuco, já tem toda uma experiência montada, né? De tal modo que já estamos preparados, estamos já organizando. O foco no momento é exatamente o encerramento do cadastro eleitoral, que se encerra, né, no dia 4 de maio, como dissemos, e a partir daí entrar, né, naquele trabalho de organização das eleições, com a convocação de mesários, que são em torno de 80 mil, salvo engano. Então é uma operação muito grande, entendeu? É uma operação, mas que nós já estamos preparados e temos, né, expertise para isso. Então, quanto a isso, vai transcorrer. Agora, é um trabalho intenso, né, e que requer, né, uma experiência e a convocação de milhares de pessoas. Agora, o Tribunal Regional Eleitoral é conhecido pela eficiência e competência do seu quadro funcional, né? É verdade, João. O nosso quadro eleitoral, né, de funcionários extremamente qualificados, o TRE de Pernambuco, há 5 anos que vem sendo contemplado, né, pelo Conselho Nacional de Justiça, né, com selo ouro e selos diamante. Nos últimos 3 anos, obtivemos o selo diamante pelos trabalhos que têm sido desenvolvidos pelo TRE. Evidentemente, em razão, como você disse, né, da competência do nosso corpo funcional. Então, é um tribunal, né, vamos dizer assim, de referência, que tem sido reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça. Doutor André, agora nós temos umas urnas eleitorais novas. O TRE já recebeu todas as urnas que vai usar em outubro ou ainda tem urna para receber? Não recebemos, não sei se já recebemos todas, mas já recebemos uma parte,
né? Vamos receber em torno de 9.000 urnas novas. Nós chamamos a urna 2020, que foi concebida, né, em 2020, mas estão sendo entregues agora. E vamos usar essas 9.000 urnas novas, de preferência, na região metropolitana. E as demais, que se encontram em perfeito funcionamento, né, vão ser utilizadas, né, nas outras zonas e regiões do nosso estado. O senhor tem absoluta certeza, aliás, essa é a certeza de todo o pessoal da magistratura que conversa, que a urna brasileira é segura? Eu tenho absoluta certeza da segurança, da integridade da urna eletrônica. Tenho dito, que não sou só eu, mas o povo brasileiro confia na urna eletrônica. Estive lendo, há poucos dias, foi feita inclusive uma pesquisa por uma dessas empresas e em torno de 85% da população confia na urna eletrônica. Por quê? Porque não há. Desde a sua implantação, não há qualquer questionamento, a meu ver, sobre as eleições que transcorreram com a utilização da urna eletrônica. Não me consta que nenhuma eleição com a utilização de urna eletrônica tenha sido impugnada. Todos que dela participaram têm aceitado o resultado. Quem ganhou e quem perdeu? Quem ganhou e quem perdeu. Nunca houve essa impugnação. Ora, me recordo, você se recorda da eleição de Dilma e Aécio Neves, que foi extremamente, né, uma eleição dura, extremamente competitiva. O resultado, né, a diferença foi pequena e Aécio Neves, que perdeu a eleição, não impugnou aquela eleição. Ora, eu pergunto, será que a sua equipe não foi auditar e constatar a veracidade das eleições? Principalmente porque, João, me parece que o estado que definiu as eleições foi o estado de Minas Gerais. Que era o de Aécio. Que era o de Aécio. Então, não houve qualquer impugnação. Na última eleição, não houve qualquer questionamento. Então, me estranha, né, que tenham levado essa questão, entendeu, da legitimidade das urnas, ou propriamente que haveria uma necessidade de maior segurança das urnas, né, se houvesse também o voto impresso. Ora, a questão é sempre bom essas questões virem à tona, serem discutidas, foi debatida, houve a PEC do voto impresso e os próprios representantes do povo rejeitaram a PEC do voto impresso. Então não há mais. Por quê? Porque confiam na segurança, na legitimidade da urna eletrônica. Confiam de que, quando todos nós, votamos, ali terá o nosso voto na exata correspondência do que escolhemos e digitamos na urna eletrônica. Não há absolutamente nenhum fato que possa infirmar a segurança da urna eletrônica. Nós queremos agradecer ao doutor André Guimarães, dar os parabéns
pelo que ele vem fazendo à frente do Tribunal Regional Eleitoral, como eu já disse, é um órgão da maior importância, principalmente neste ano em que o brasileiro vai escolher seu presidente, os senadores, os deputados federais e deputados estaduais. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.